Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar então, né? Vamos ler uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: a paz que você procura está dentro de você. Na verdade, tudo está dentro de você. A paz ou a intranquilidade, o amor ou o ódio, a riqueza ou a pobreza, a saúde ou a doença. Depende de como você encara a vida. Se apenas enxerga o lado bom das pessoas, das coisas e dos fatos, vai encontrar a paz. Mas se pende para o lado negativo, edifica um espinheiro em forma de vida. É uma verdadeira paz confiar em si e em Deus. Coisa boa, né? A paz que a gente procura está dentro da gente. Muitas das vezes a gente não dá o valor verdadeiro, né, da potência que nós temos dentro de nós, né? Então, vamos fechar os nossos olhos, acerenar nossos corações e sentir a presença do nosso amigo Mestre Jesus nesse encontro dessa tarde, que está aqui passeando entre nós, trazendo a paz dele para que a gente possa, né, se sentir fortalecido, amparado e falar assim: agradecer a Deus por mais um dia, pela oportunidade da reencarnação, por tantos conhecimentos que chegam até nós, né? Hoje a gente já tem a vontade de querer nos melhorar, né? E que isso possa sempre estar dentro da gente, né? Que os mentores dessa casa possam estar sempre amparando e intuindo a todos nós, e em especial a nossa querida Laura, que veio mais uma vez carinhosamente falar de um tema bem interessante, né? Perdoai para que Deus vos perdoe, né? Então, que a gente possa entender, interiorizar e principalmente colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos, muito bom estar aqui com vocês novamente. A minha voz ainda está meio ruim, eu tive uma virose, mas daqui a pouco ela abre um bocadinho. Hoje nós vamos conversar. Deixa eu dizer, eu sou da Agremiação Espírita Isabel, não é muito longe daqui, é no Engenho Novo, na rua Verna Magalhães, 96. Sou também do Grupo Espírita Boa Nova, no Jacarezinho. Adoraria receber as visitas de vocês um dia. Bom, hoje nós vamos conversar com um tema que é bem o quê? Bem trabalhoso. Que quando a gente fala do perdão, as pessoas, até Jesus, quando falou do perdão, né? O pessoal não gostou muito dessa filosofia, né? Dar a outra face, essas coisas, é difícil para todos nós. Mas nós vamos conversar e vamos ver quais são as vantagens, quais são os benefícios, quais são os malefícios. Que malefícios existem muito no ato de não perdoar, tá bom? Então, eu vou conversar um bocadinho com vocês. Eu não vou fazer uma palestra, eu vou bater um papinho. Vocês todos podem participar, eu gosto muito quando participa, tá bom? Primeiro, uma das coisas que mais se fala no Evangelho é que nós temos que perdoar todas as ofensas. E perdoar todas as ofensas é muito complicado, porque nós nos melindramos com muita facilidade. É só entrar e não dar boa tarde, não me cumprimentou. Vai lá, pergunta o que há com ela, de repente a pessoa está com problema. Nós nos melindramos à toa, né? O ônibus passa direto do ponto, a gente quase morre porque o motorista, isso, aquilo. Nós temos que aprender a nos controlar e nós temos que perdoar a todas as ofensas, sim. Outra coisa que Jesus falou e que a gente ficou muito na dúvida, já que tem que perdoar todas as ofensas, quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus falou que era 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Eu tenho que estar perdoando todo dia, a todos, todo instante. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Às vezes até as pessoas perguntam assim:
mas eu estou certa, eu não fiz nada de errado, eu tenho que perdoar. Mais uma razão, porque se você está certa, você conhece a lei, você já está mais desenvolvida. O que cometeu a ofensa não conhece a lei, não está desenvolvido, ou seja, ele não tem nada. Se ele não tem nada, como que ele vai viver numa posição melhor do que a sua? Você está numa boa posição, que você já tem conhecimento, então você tem que perdoar. A gente já vai explicar como é que a gente vai perdoar, né? Outro ponto muito importante que o Evangelho nos ensina é que nós temos que perdoar para que Deus nos perdoe. Porque cá entre nós não somos perfeitos. Falta muito para a gente se tornar um homem de bem. Nós já nos aproximamos de ser um homem de bem. A gente já almeja fazer tudo de bom. Mas como Paulo falou, o bem que ele quer, ele ainda não faz. E o mal que ele não quer, esse ele ainda faz. E nós também, por 1000 razões, nós muitas e muitas vezes, nós cometemos erros. Nós ofendemos as pessoas. Nós estamos muito ocupados, estamos muito cansados, não temos tempo, não temos condição financeira, às vezes, de atender aquele pedinte que chega até nós. Nós ofendemos as pessoas com muita facilidade. Em relação a fazer o bem, nós já queremos fazer o bem, mas nós também ainda não conseguimos fazer o bem, porque nós podemos fazer muito mais. Nós já temos condições de fazer muito mais bem, se a gente prestar atenção naqueles que estão ao redor da gente. Há uma multidão de pessoas necessitadas ao redor da gente. Não estou falando necessitado de dinheiro, mas necessitado de dinheiro também. A esmola, as pessoas agora têm medo. Eu sei que é perigoso abrir a bolsa na rua, mas às vezes eu já deixo até separado algumas moedas, algumas notinhas, para eu poder atender quando eu sinto uma certa empatia por aquele pedinte. Não é que eu vá dar esmola para todos os pedintes, mas para alguns eu sinto uma certa empatia, eu faço questão de chegar até ele e dar um dinheirinho. Isso faz muito bem para mim. Não sei se vai resolver o caso dele, ou se ele vai dar mau uso, isso não é problema meu. Eu estou buscando também a minha satisfação. Me sinto bem quando faço isso. Até o Ricardo está falando que aqui tem um pequeno brechó, coisa e tal. Eu adoro brechó. Às vezes a gente vai lá no brechó e a gente compra as calças jeans todas, de qualquer número, e leva para doar para as pessoas. Isso é muito bom. E casaco. Está chegando o frio, eu vou lá no bazarzinho, vou comprar casaco, porque eu tenho que levar lá para a praia, porque lá tem muita gente que vai passar frio. E praia é muito quente, né? Eu tenho uma casa em Saquarema, lá é muito quente, mas o frio vai chegar. Então, o fato de eu fazer essas coisinhas me deixa muito, muito feliz. Quando eu não faço, eu sinto que eu falhei no meu papel de poder atender alguém. Então, eu sinto que eu estou ofendendo e eu preciso pedir perdão às minhas ofensas. Quantas e quantas vezes a gente não faz o bem que a gente pode fazer? Então, isso aí já é contrariar a lei de Deus, né? Quando a gente fala de perdoar as nossas ofensas, a gente fica procurando a quem eu tenho que perdoar. A todos, gente, a todos. Qualquer pessoa que se aproxime da gente e venha nos tratar com algumas palavras mais duras, às vezes, nós temos que procurar compreender aquela pessoa que está nos magoando. Perdoar para que Deus nos perdoe. Nós temos que perdoar, porque nós vamos pedir perdão ao final da nossa jornada, porque nós não cumprimos metade
do nosso planejamento reencarnatório. Uma coisa que nos incomoda bastante, acredito que não, aqui entre nós não tenha, mas é o perdão ao inimigo. Inimigo mesmo assim, inimigo ferrenho, acredito que ninguém mais tenha. Mas nós temos desamor ou desafeto, pode chamar como quiser, pessoas que conosco ainda não estão na mesma sintonia, ainda não vibram na mesma faixa em que nós vibramos. Então, nós temos pessoas que são desafetos, por quem nós não conseguimos emitir um sentimento bom. Não vou nem dizer que eu emito um sentimento ruim, mas às vezes eu não consigo emitir para aquela pessoa um sentimento bom. Isso aconteceu comigo, na casa espírita. Era meu desafeto? Eu não sei. Eu não sei se era meu desafeto, mas a pessoa passava e não falava comigo. De forma nenhuma, não adiantava eu dar um sorrisinho que a pessoa passava direto. Se eu estivesse conversando com alguém, ela chamava aquela pessoa e eu ficava ali parada, sem entender o que estava acontecendo. E eu vou persistir. Eu fiz o plano, eu vou persistir. Fiz uma prece a Deus pedindo que me desse uma oportunidade, que se houvesse alguma diferença entre nós, que eu pudesse sanar essa diferença. Porque pode ser que haja uma diferença, se não é dessa encarnação, é de outra. A gente não sabe o que nós fizemos na outra encarnação. Então eu meti na minha cabeça que eu devia ter desagradado aquela pessoa de alguma forma. E eu pedi a Deus essa oportunidade para me colocar em dia com ela. E a oportunidade chegou. A moça estava lá atrapalhadíssima, muito atrapalhada. E eu cheguei muito humildemente, porque ela não falava comigo. Falei assim, você precisa de ajuda? E ela disse que sim, que ela precisava de ajuda. E eu fiquei ali, ajudei 1 hora. Faz isso, faz aquilo outro. Olha, era o jeito dela, aquele era o jeito dela. Ela me deu ordens durante 1 hora. Mas depois dessa 1 hora, acabou a animosidade. Se tornou minha amiga, e diz, eu te amo. Gente, foi fácil, foi um trabalho fácil. Por que nós não podemos fazer esse esforço? Porque tem orgulho e egoísmo nos incomodando, porque eu não fiz nada, então quem tem que fazer, quem tem que dar o primeiro passo é ela, não sou eu. Por que eu não posso dar o primeiro passo? Custa o quê para mim? Não me custou nada, eu tinha encerrado meu trabalho, estava ali à vontade, posso te ajudar? Ela aceitou e resolvemos o problema. Então, esse perdão aos inimigos é uma coisa muito séria. Todos nós temos que prestar muita atenção a isso, né? E tem uma página eu acho que é Pão Nosso, que fala da reconciliação, da importância de a gente buscar a reconciliação. Acho que o capítulo é 120. Eu não marquei, que pena. Quando Jesus fala, orienta todos nós, reconcilia-te, concilia-te depressa com teu adversário. Quem é o adversário? O adversário é o inimigo, tá? A gente vai entender aqui como um desafeto. Houve uma diferença entre nós, qualquer coisa é um adversário, né? Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encerrem na prisão. Vocês estão notando que aqui tem uma certa gradação, vai piorando a situação. Você tem que se reconciliar para que o adversário não te entregue ao juiz. Primeiro ao juiz, depois, outro grau, mais para cima. O juiz te entrega ao oficial da justiça e este te encerre na prisão. Então, isso só vai piorando. As fases do processo são longas. Se você deixa aquilo correr frouxo, isso vai se transformar numa coisa cada vez maior. Isso aqui está falando da obsessão.
porque ele está falando, concilia-te enquanto estás a caminho com ele, enquanto você está na encarnação com aquele adversário. Porque desencarnado, isso fica muito pior. Porque quando o adversário desencarna, ele fica livre da matéria, livre dos obstáculos físicos, ele fica livre para te assediar. E aí ele vai te obsidiar, porque ele tem uma diferença com você e você tem uma diferença com ele. São duas situações, porque as pessoas podem ter diferença comigo, mas eu tenho que trabalhar o meu íntimo para que eu não tenha diferença com ninguém. Entendeu? Às vezes as pessoas podem ter uma diferença comigo, mas eu não vou guardar animosidade dentro de mim. Isso não é bom. E aí a gente tem que correr, porque ele desencarnado, ele vai nos perturbar. Ele vai nos obsidiar. Isso é uma coisa terrível. E aí você tem que buscar esse adversário e tentar fazer as pazes com ele. Ou você, às vezes, não consegue fazer as pazes com o adversário, mas você faz as pazes com o seu coração. Você elimina de dentro de você todo e qualquer sentimento negativo em relação a ele. Você estando com o seu sentimento, o seu coração limpo, vou dizer, de certa forma, se protege para que essa obsessão não possa acontecer, porque ele vai se deparar, no caso dele querer te obsidiar, ele vai se deparar com o seu coração limpo, ele não vai conseguir, você não vai rebater as vibrações que ele manda para você. Então, as vibrações vão voltar para ele. Então, a gente tem que entender, se o adversário não nos perdoa, por que o adversário não nos perdoa? Vamos questionar isso. Por que ele não quer me perdoar se eu for lá pedir perdão a ele? Ou ele está doente, ou ele está demente. Ele não está lúcido. E por que ele fica sem a sua lucidez? Por que a gente fica sem a lucidez diante do inimigo? Porque a gente acalenta no nosso coração vibrações de ódio, raiva, rancor, ira, mágoa. Tudo isso vem até nós e nos envenena. Isso é um verdadeiro veneno para todos nós. Quando a gente acalenta esses sentimentos no nosso coração, nós possibilitamos uma psicosfera em torno de nós negativa, que atrai muitos espíritos inferiorizados, que são simpatizantes com esses sentimentos negativos, como também proporcionamos ao nosso aparelho físico a possibilidade de adquirir doenças. O ódio, o rancor, a mágoa causam doenças físicas, vão primeiro atacar, vão refletir no nosso corpo físico. Até o câncer, gente. Até o câncer a gente já sabe que vem sendo alimentado por esses sentimentos negativos. Quantas e quantas pessoas não se aborrecem imediatamente, tem uma crise de gastrite, ou de pressão alta, ou de outra coisa qualquer, porque reverbera no corpo da pessoa, aquilo reflete no corpo da pessoa e você vai ficar doente. Então, quando Jesus recomenda que a gente perdoe, não é só pelo adversário, é pelo teu bem também. É pelo teu bem, porque você vai ganhar muito com isso, para evitar que você sofra, né? Alguém falou? Não, né? Então, a gente tem que fazer essas pazes enquanto a gente está realmente a caminho, né? Outra coisa muito importante é como perdoar. Poxa vida, mas se eu tenho uma diferença com ele de tanto tempo, de tanto alimentada por tanta mágoa, como é que eu vou perdoar? Jesus disse que tínhamos que amar o inimigo, né? Como é que eu vou amar o inimigo?
Como é que eu vou amar o inimigo do jeito que eu amo aqui meu marido, do jeito que eu amo o Ricardo, Beth? Já estou amando vocês também. Eu gosto de vir aqui, eu gosto de falar aqui, né? Como é que eu vou sentir por essa pessoa um sentimento semelhante a amor? É possível? É possível, gente, amar o inimigo? Por favor, vão me ajudar? É mais difícil, não é? Não dá para você amar o inimigo de chofre. Não dá para você sentir pelo inimigo o terno amor que você sente pelo seu filhinho. Não dá para sentir o mesmo sentimento que você sente por seu pai e sua mãe. Não é assim. Mas você tem que começar a executar um determinado trabalho em relação a isso, porque não é só ele que é prejudicado, você também. Então, você não vai amá-lo com um terno amor, mas você para de vibrar contra. Para de colocar lenha naquela fogueira, para de alimentar aquele ódio. Tenta compreender as razões, ponha-se no lugar dele. Ele é ignorante, ele conhece o Evangelho, ele está bem para poder trabalhar essas questões dentro dele. Às vezes não está doente, não está bem não está, e não tem condições nesse momento. O que eu posso fazer? Primeiro, eu não vou mais alimentar essa fogueira. Segundo, eu vou começar a investir nele. Eu vou envolvê-lo nas preces. Eu vou trazer o nome dele para colocar ali no centro, fazendo as preces do centro. Eu vou vibrar para que Deus, o anjo da guarda, os espíritos protetores, se acerquem dele. Eu vou desejar para ele tudo de bom, porque se ele ficar feliz, se ele ficar bem, tenho certeza que ele não vai mais ter tempo para estar se preocupando comigo aqui, tão insignificante na crosta terrestre. Então, eu vou vibrar para que ele fique bem, que assim cessa tudo isso. E outra coisa muito importante é que quando você faz esse tipo de trabalho, você cria em torno de você um escudo de defesa. Porque não havendo no seu coração esses sentimentos negativos, você fica protegido. Ele não pode mais chegar, acessar até você, entendeu? Ele fica bem protegido. Então, perdoar o inimigo, tá, eu compreendo, é difícil. Esquecimento da falta também é difícil. Eu, pelo menos, ainda não tenho Alzheimer. Eu não esqueço nada. Mas cada situação dessa serve de aprendizado para todos nós. Então, a gente aproveita essa experiência e tira dela algo de bom. Analisa uma vez, 2 vezes, 3 vezes e tira algo de bom de toda essa experiência que você está passando. Tá? Não vai esquecer. Mas também não pode ficar focada nisso. Eu conheço pessoas que têm um baú de queixas e quando esgota uma coisa, vai lá pegar um baú de mágoa e remoe aquela mágoa. Eu me lembro até uma vez que eu estava conversando com a minha mãe já desencarnou. E a minha mãe teve uma infância muito dura. Minha mãe veio da Alemanha, pequenininha, por causa da guerra, né? E o pai da minha mãe ficou muito desorientado, porque ele era na Alemanha era um homem rico, e chegou aqui por causa da desvalorização do dinheiro, por causa da guerra, né? Ele ficou com pilhas de nota, mas elas não valiam quase nada. Ele comprou uma fazenda no interior de Joinville, lá para cima de Joinville, e ficou lá com os 6 filhos, a minha mãe pequenininha. E ele botou os 6 filhos para trabalhar. A avó morreu logo, a esposa morreu logo, não aguentou a vida dura da fazenda, e a minha mãe cresceu, botou as garotas para trabalhar, e com 10 anos ela já trabalhava numa fábrica de chocolate, e ele ia lá pegar os salários. Ficou desnorteado. Eu compreendo que ele ficou desnorteado,
né? Eu vou dar essa razão. Ele estava certo? Não, não estava não. Mas que ele estava bem desnorteado, estava. Os filhos homens foram embora, foram catar outras oportunidades melhores, ficaram só as garotas dentro de casa. E ele botou as garotas para trabalhar. A minha mãe só foi falar português com 18 anos de idade, porque todo mundo lá só falava alemão. Então, ela não aprendeu alemão. Escola, nem pensar, não tinha nenhuma perto. O vizinho mais perto era quase que 12, 14 horas de cavalo. Então, um dia nós estávamos conversando sobre o passado, a minha mãe começou a contar essa história. Mas se ela contou essa história, tirou do baú, com tanta ênfase, que parecia que ela estava vivendo aquilo de novo. Ela abriu as feridas. E eu falei, mãe, para, mãe, isso já passou. Foi muito difícil para ela aceitar esse argumento. Eu tive que insistir, mas estava eu, ela e Gil. A gente estava comendo pizza na praia. Mesmo assim, a minha mãe abriu as feridas e ficou extremamente chateada, chorando por tudo aquilo que ela passou no passado. Eu falei, mas se isso passou, hoje você está aqui, hoje é um dia diferente. Foi preciso que eu mexesse um pouquinho com ela, para ela esquecer um pouquinho. Mas se cutucar, volta, entendeu? A gente tem certas coisas que a gente não pode cutucar, deixa lá. O esquecimento é difícil, é um trabalho que a gente tem que realizar dentro da gente mesmo, como a gente estava tentando fazer com a minha mãe. Quem esquece? Ninguém esquece, né? Então, ninguém esquece. E aí, a necessidade de amar o inimigo, a necessidade de estar se aproximando esse inimigo, que no caso era o paizinho dela, né? A quem ela devia a possibilidade da existência. Só por isso ela já deveria manifestar a gratidão, não é, gente? Só por isso a gente já deve manifestar a gratidão. Na prática do perdão, como em geral, na do bem, não há somente o efeito moral, há também esse efeito que a gente trabalhou, que é de pensarmos nos inimigos desencarnados. Então, esta prática do perdão é muito importante para todos nós, para que a gente também possa ter a certeza de que os inimigos desencarnados não poderão se aproximar de nenhum de nós, né? Então, nós temos que fazer sacrifício. Foi o que Jesus falou, que a gente tinha que fazer sacrifício. Nós temos que fazer renúncia. De que eu vou renunciar? O que eu vou renunciar nesse caso? Eu vou renunciar ao meu ódio, à minha mágoa, aos meus sentimentos negativos. Ele falou, quando a gente fosse fazer uma oferta no templo, que a gente olhasse, se a gente tivesse uma diferença com o nosso inimigo, antes de fazer oferenda no templo, nós fôssemos lá e resolvêssemos a nossa diferença. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós estamos sempre fazendo as nossas oferendas a Deus, seja através da prece, seja através de atos de caridade, nós estamos sempre falando com Deus. Mas como é que eu vou oferecer essa minha oferenda se ela estiver maculada, suja, por vibrações negativas? Então, eu tenho que renunciar, eu tenho que parar de odiar, eu tenho que parar de odiar. E pode ser que eu não ame ainda esta criatura, mas eu paro de ficar vibrando negativo para poder atacá-la ou para poder enfraquecê-la, tá bom? Então, a gente tem que se lembrar disso. E nós temos que fazer sacrifícios, tá? Pode deixar. Melhorou. Mas isso é característica minha, né? Outra coisa muito importante o perdão tem que estar acontecendo dentro do coração da gente. A gente tem que se preparar
para trabalhar o perdão. É uma possibilidade. Talvez eu não consiga fazer o perdão integral, né, com o esquecimento da falha, nesse momento, mas eu preciso me predispor a trabalhar esse tipo de sentimento. Me predispor a trabalhar esse tipo de sentimento. Eu trouxe para vocês um exemplo do que acontece quando a gente se livra do perdão. Esse exemplo está nesse livro aqui, Na Sombra e na Luz. Ele é de Zilda da Gama e ele foi ditado pelo espírito de Vitor Hugo, um grande escritor contemporâneo de Kardec, né? Ele foi exilado numa ilha, na França, esqueci o nome da ilha, Elba, não me lembro muito bem da ilha. Elba, isso, obrigado. Ele foi exilado lá porque ele era muito controverso, né? Foi ditado a Vitor Hugo esse livro. É uma história maravilhosa. Eu vou trazer um pouquinho para vocês, mas não vou contar tudo não, para que vocês vão lá na biblioteca pegar esse livro. Esse livro conta a história em que Vitor Hugo encontra na espiritualidade, né, uma pessoa muito triste. Ele via aquela pessoa muito triste mesmo. Ela era jovem. Quando ele fala que Vitor Hugo era bem jovem, quando ele fala que a pessoa era bem jovem, eu deduzo que ele já estava mais velho, porque já tinha partido, né? E ele fala com esse rapaz, né? Por que você é assim tão triste? E o rapaz fala assim, eu tenho receio de dizer a você o que é, né? Porque eu sei que você é escritor e não quero que a minha história apareça em lugar nenhum. E aí Vitor Hugo faz um pacto com ele, você não se preocupe, a sua história não vai aparecer em lugar nenhum. É claro que agora ela aparece, porque tanto o rapaz, que é o Paulo, está numa outra situação, gente, como Vitor Hugo também está numa outra situação. Ele não publicou na ocasião, né, ele ainda estava encarnado, ele não publicou na ocasião o livro, mas ele, depois que ambos desencarnaram, ele teve a oportunidade de dar esse livro para Zilda da Gama, né? A história é de Paulo Devonier, um rapaz muito, muito bom. Ele nasceu na França e a mãe era prussiana, ou seja, era alemã, porque a Prússia logo deixou de existir. E ela casa com um homem francês e tem o Paulo. O pai dela, alemão, em plena guerra, imediatamente rechaça aquele casamento e ela vai viver na França. Como a França também estava em guerra, o marido dela morre e ela, sem condições financeiras, volta para a Alemanha para viver na casa do pai. Na casa do pai tinha os irmãos dela e um deles já tinha uma menina, Elizabeth, muito linda, muito doce, e ela vem com o filhinho dela. O pai dela, por sua vez, não aceita aquele menino francês. Não aceita. Aí tem um grande problema, não só da afeição, como também da pátria. Eles cultivavam, vocês sabem, né? A Alemanha cultivava, né, esse racismo, digamos assim. Ninguém prestava, só os alemães. E o menininho era francês, o Paulo era francês. E o avô tratava o Paulo muito mal, muito mal. E os irmãos da moça, já eram mais jovenzinhos, também tratavam o Paulo muito mal. E aí nasceu entre esses priminhos uma grande rixa, uma grande rivalidade, por causa da pátria ser diferente. Exclusivamente por causa da pátria. Com o decorrer do tempo, esse avô transforma, bota o Paulo na escola, chega a idade escolar, bota o Paulo na escola, e o menino começa a estudar na escola alemã. Aí o avô aproveita e diz, vou transformar o menino em alemão.
E ele tenta fazer isso. A mãe, percebendo isso, falou, não, você deve, também defendia, você deve à pátria, à França. E aí manda o menino de volta à França. Mas nessa casa vivia uma priminha que era um doce de coco. Era Elizabeth. E eles, dois pequenininhos, fazem um pacto de se amarem eternamente. Crianças fazem esse pacto de amarem eternamente. Mas ele volta para a França, vai para a casa de uns tios franceses, e a mãe fica lá, desencarna lá e tudo. Os rapazes crescem, a moça cresce também. Eles começam a cogitar em casar ela com alguém lá, na Alemanha mesmo, mas ela dizia, eu não posso casar com ninguém, porque eu fiz um pacto com o Paulo. Mas mesmo assim insistem, casam ela com um senhor mais velho, e ela, para não casar com ele, ela se suicida. Tá? E aí, depois de muito tempo, que a correspondência não funcionava, porque era período de guerra, coisa e tal, Paulo recebe a notícia, fica muito triste, muito arrasado, e com o tempo também, um dos irmãos dela, um dos primos já, agora todo mundo adulto, vai à França em busca da vingança junto ao Paulo. Ele vai à França para matar o Paulo, pelo duelo. Eu fiz uma palestra desse livro a respeito do duelo. E agora eu estou fazendo a respeito do perdão, porque eu me apaixonei pelo livro. Porque você vai lendo um livro, um dia você vê uma coisa, outro dia você vê outra. É incrível, cada dia tem uma nova revelação. Então, eu fiz o perdão, eu fiz o duelo, trabalhei o duelo, foi ótimo. Depois eu cheguei à conclusão que eu tinha que trabalhar o perdão também. E é o que eu vou chegar ao final, prometo a vocês. E aí o rapaz, o primo vai lá para matar o Paulo. Matar não. Como é que é? Desafiá-lo a um duelo, né? De florete, de espada. O rapaz tinha certeza que ele mataria o Paulo. Porque o Paulo não era um homem assim voltado para as armas. Não era um homem voltado para as armas. E aí eles vão se bater em duelo. É interessante que o Paulo desfaz tudo da destinação, porque ele sabia que ele ia perecer naquele encontro, né? O primo que era um perito em espada, era um espadachim, perito, ele se aproxima do momento do duelo para desferir o golpe fatal, e quando ele se aproxima do Paulo, que ele olha para o rosto do Paulo, ele muda de ideia. Eu não devia matá-lo, mas já estava no meio do movimento, ele não tem forças para parar esse movimento, e ele executa o movimento final e mata o Paulo, fere o Paulo. Mas a partir do momento que ele fere o Paulo, parece que ele fere a si mesmo também, porque ele sente uma dor tão grande, naquele momento de ter... Ele já não queria matar, mas ele matou. E aí ele vai embora numa carruagem, coisa e tal, e ele fala, eu me tornei um homicida, me tornei um assassino, né? E aí essa obsessão, um atrás do outro, vai acontecendo no mundo espiritual também. Esse rapaz chega na hospedaria, comete suicídio imediatamente. Então, ambos partem para o mundo espiritual. E no mundo espiritual continua essa confusão, mas cada um vai tendo o privilégio de receber a reencarnação, que é a misericórdia divina que nos alcança, nos dando a oportunidade da vida. Cada um vai tendo as suas oportunidades de reencarnação e de ir se depurando de tudo isso. O Paulo fez isso com um pouco mais de facilidade e foi evoluindo. Ele desencarna depois outra vez, vai ao mundo espiritual e ele vai seguindo. Aí eu trouxe para vocês a última encarnação dele.
Porque na última encarnação dele, ele fica numa posição tão boa, mas tão boa, que ele recebe a notícia aqui. Após ele receber no mundo espiritual um período para refletir, ele recebe 50 anos para ele pensar em tudo que ele tinha feito, né? Em tudo que ele tinha feito, para ele poder caminhar um bocadinho. Ele traça no mundo espiritual um novo planejamento reencarnatório, como nós também traçamos. Mas às vezes chega aqui, a gente não faz nem a metade. Chega lá em cima, a gente vai, chega humildemente e fala assim, me dá outra oportunidade, me dá outra chance, dessa vez eu vou, eu faço, coisa e tal. Mas é assim mesmo. Por isso que nós temos as pluralidades das existências. Porque uma não basta, gente. 2, 3, 50 não bastam. Qual é o nosso objetivo final? Qual é o nosso objetivo aqui na crosta? Por que nós estamos encarnados? Para... Oi? Fala alto, gente. Progredir. Até onde? Até alcançar a perfeição relativa que nos cabe. Questão 132, Livro dos Espíritos. Eu estou aqui para progredir, para alcançar a perfeição relativa que me cabe. Eu fui criada simples e ignorante há muito tempo. Tem menos tempo para cá do que para eu chegar na perfeição. Eu fui criada há pouco tempo. Tanto é, examina bem a criatura. Nós ainda estamos cheios de imperfeições. Cheios de imperfeições. Cheios de egoísmo, de vaidade, de orgulho, de interesse material, de dinheiro. Nós ainda estamos mais perto aqui da criação do que da perfeição, né? Então, o planejamento reencarnatório é isso. Ele traça um planejamento reencarnatório nem um pouco modesto. Olha o que ele pediu. Seus projetos são de grande impacto e com possibilidade de alcançar de um salto o progresso necessário. Ele faz um planejamento para ele evoluir, para ele ascender. Não é nada de ficar nesse rame-rame, deixa para outra, na outra eu venho novamente, aí eu faço o que eu não fiz. E a gente fica repetente, a gente volta no mesmo patamar. Não podemos estar querendo só isso, isso é pouco. O que nós queremos? Nós queremos a libertação de todo esse jugo, toda essa dor, esse sofrimento. Nós sofremos muito, trabalhamos muito. Nós temos que almejar a libertação, a felicidade plena. Tem que sonhar alto, como ele sonhou alto. Ele quer alcançar de um salto o progresso necessário. Olha o que ele planejou. Ele está no mundo espiritual. De repente, cercado de constelações, admirando a magia divina, a magnificência das esferas coruscantes, brilhantes, firmei com ele, Deus, o pacto de honra de só praticar o bem. Ele faz um pacto com Deus. Eu vou voltar à terra e só vou praticar o bem. De suportar cristamente todos os reveses da vida terrena que o Criador me concedesse. Suportar cristamente todos os reveses. Se faltar água lá em casa, eu já arranco os cabelos. Então, a gente tem que suportar os reveses, aceitar as dores que chegam até nós. Ah, mas eu estou com câncer. Aprende alguma coisa com o seu câncer. Aprende alguma coisa com a sua lesão cardíaca. Aprende com o seu fígado. Aprende as coisas. E isso são instrumentos que vêm até nós para nos ensinar, não para nos magoar. Porque Deus é Pai de infinito amor e misericórdia. Então Deus não nos magoa. Nós estamos recolhendo os erros, a resultante dos erros do passado,
para aprender, gente, né? Então ele fala assim, ele vai suportar os reveses, aí ele faz um planejamento mais ambicioso ainda, de perdoar o Carlos, que era o primo mais velho dele, todas as amarguras que me infligira em represália às que lhe fizera sofrer. Porque ele sabe que ele também fez os primos sofrerem com toda essa situação. Então, ele vai perdoar, ele decide perdoar o primo. Quando ele decide perdoar, por isso que eu falei que nós temos que estar criando dentro de nós a disposição de perdoar. Eu vou começar a fazer meu trabalho de perdoar os meus desafetos. Não sei como é que vai ser, mas faz um planejamento. Manifesta a Deus a sua vontade de começar a trabalhar o perdão. Após mentalizar esse programa, o simples desejo de perdoar se instalou em seu ser. Então, quando ele faz o programa, o desejo de perdoar se instala dentro do ser dele. Vocês lembram do filho pródigo quando pediu as coisas ao pai, coisa e tal, o pai deixou ele partir da fazenda? Quando aquele filho pródigo está lá, largado lá na fazenda onde ele estava morando, junto com os porcos, né? Passando fome, passando necessidade, ele faz um programa, vou voltar para a casa do meu pai. Quando ele instala esse programa, e vou dizer meu pai, que eu quero pedir perdão, que eu não sou mais o filho dele, que ele me aceite como um simples trabalhador, né, coisa e tal, ele faz um programa. Quando ele faz esse programa, se instala dentro dele as forças necessárias para ele voltar. Que vocês se lembram que ele estava longe, ele foi para um país distante. Quando a gente comete um ato falho, a gente se distancia de quem? De Deus. Então, ele cometeu um ato, foi para longe. E aí, se instalou a disposição. Quando essas disposições se instalam dentro da gente, Deus nos vê de longe. Como no caso do pai, viu ele de longe, né? E foi em direção a ele. Quando a gente instala essa disposição, Deus vem na nossa direção, mandando os seus mentores espirituais nos ajudar, nos fortalecerem na intenção de executar a tarefa. Então, quando você se predispõe a perdoar, a espiritualidade te cerca. Vamos fortalecer aquela irmã, porque ela está fazendo um planejamento importante, que vai fazer com que ela possa se elevar um pouquinho. Então, qualquer passo que a gente dê na direção desse ato meritório vai ser multiplicado por 100. Os Espíritos vão nos ajudar, mas a gente tem que falar com Deus. Qual é a minha intenção? E foi o que o rapaz fez, o nosso francesinho Paulo Devanier fez. No momento em que ele falou isso, esse desejo de perdoar se instalou dentro dele. Ele foi preenchido por esse desejo. E ele, que vinha sentindo ódio há tanto tempo, ele sentiu que um tremor abalou profundamente. Alguma coisa de nebuloso, de éreo, que significa de cor de bronze, se rompeu e se fez em estilhaços dentro de mim. Perdoar. Então, ele está falando que alguma coisa de nebuloso se rompeu dentro dele. Que é isso? Que é isso? Que a gente lê, é um romance, a gente lê, a gente não interpreta. O que rompeu dentro dele? Foi o ódio que rompeu, que o ódio estava blindando o coração dele. Ele estava sendo prisioneiro do ódio, o rapaz. Então, quando ele decide perdoar o outro, aquilo estoura em estilhaços dentro dele, e aí ele vê. Então, quando ele decide, né, sobre o perdão,
o coração dele é libertado daquela dor. Porque o ódio, o rancor, traz muita dor para todos nós, né? O poder do perdão, é a conclusão do livro, liberta nossos corações das cadeias de bronze que construímos com o ódio, com a mágoa, o melindre, o orgulho ferido. Sentimentos que blindam nossos corações, nos impedindo de amar e progredir. E aí tem aqui, diz ainda Vitor Hugo, perdoar é, sem dúvida, estar inspirado pelo próprio Deus. Palavras de Vitor Hugo. Palavras dele, né? Está inspirado pelo próprio Deus e passar de humano e imperfeito a semidivino. Isso é uma interpretação do Vitor Hugo, que nós não somos semidivinos, nunca seremos divinos ou semidivinos. Mas no momento que Vitor Hugo sentiu é que, digamos assim, eu me transformaria em semidivino, me aproximaria de Deus. Porque esse sentimento é muito nobre, muito maravilhoso de poder perdoar. E, nesse instante, o nosso querido exemplo, Paulo Devanier, ele parte para as esferas superiores, ele, inclusive, é recebido no mundo espiritual, ele é... Eu não vou contar mais nada, não, agora eu vou deixar para vocês, tá bom? Ele muda de nome, ele ganha o nome de um mentor e... após alcançar, ele alcança a evolução de um salto, que foi o planejamento dele, ele alcança a evolução. Ao chegar ao mundo espiritual, ele começa a trabalhar, porque quando a gente chega no mundo espiritual e alcança a libertação, a gente não vai descansar, a gente vai trabalhar. Ele assume tarefas, e ele vai receber a tarefa de voltar o orbe e catar todos esses espíritos familiares da família dele, o vovozinho dele, a mamãe dele que ficou lá, que desencarnou na Alemanha, todos eles, ele volta e vai atender como já um guardião, né? Um mentor espiritual. Então, gente, só tem vantagem. Só tem vantagem. Eu espero que a mensagem de hoje tenha feito a gente refletir. Às vezes a mensagem é repetitiva. Eu já sei tudo de perdão. Sabe não. Sabe não. Vamos ouvir mais uma vez e quem sabe em breve nós vamos ouvir de novo. Foi um prazer. Ficou dúvidas? Posso ajudar em alguma coisa? Então, o livro, mais uma vez, Na Sombra e na Luz, de Zilda Gama. Leiam. É difícil? É. O vocabulário é difícil, é Vitor Hugo, mas vale a pena para a gente aprender mais um bocadinho. Muito obrigado, até a próxima, que já está marcada, se Deus quiser. Que bom, né? Esse esclarecimento mostrando a gente a importância da gente saber perdoar, da gente ver que todos nós erramos e todos nós merecemos essa chance do perdão, porque nós também não somos perfeitos, com toda certeza temos os nossos débitos. Então, é muito bom a gente estudar, né, sobre o perdão. A gente vê que somos capazes de perdoar, sim. Basta praticarmos, basta abrirmos o nosso coração para os ensinamentos de Jesus, que a gente, com certeza, tem essa capacidade. Assim como também queremos que nos perdoem, né, dos nossos erros, das nossas faltas, presentes e as pretéritas, né? Então, sabemos que é importante. O perdão, Jesus nos ensinou, né, perdoar 70 vezes 7, e a gente sabe, a gente tem o hábito de dizer cada erro, né? Então, essa conta aí vai bem longe. Então, vamos aprender a perdoar, aprender a amar como Jesus nos ensinou. Ele nos perdoou de fazermos com que Ele passasse por tudo que Ele passou aqui e está sempre nos dando a chance de uma nova encarnação, de novo aprendizado. E agora vamos fazer as nossas orações, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado, e vamos lembrar daqueles irmãos que conviveram conosco,
e que agora se encontram numa outra dimensão, no plano espiritual, aonde rogamos ao nosso Mestre amado que eles estejam aprendendo, estejam se tratando, se curando e trabalhando. Lembramos de todos os nomes que estão na nossa caixinha de prece, de todos os nomes que estão no nosso pensamento, nos nossos corações, que todos esses irmãos possam ser envolvidos por essa irradiação de bons sentimentos, de abraços saudosos e de sincero desejo de que estejam no caminho do bem, da paz, do amor. Que eles possam perceber que junto deles há um irmão, dando-lhes as mãos para ajudá-los nessa nova caminhada. Então, para esses irmãos que amamos, que fazem parte da nossa vida e que já se encontram no plano espiritual, fazemos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofensores. Mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Que todos esses nossos irmãos possam receber em forma de luz o nosso carinho, as nossas orações, desejando a eles um novo caminhar com muita paz, com muita luz. E nas nossas irradiações, nós vamos envolver todos os nomes que estão na nossa caixinha de irradiação e vamos pedir ao nosso Mestre amado por todos os hospitais, asilos, orfanatos, os irmãos que se encontram pelas ruas, pelos presídios, por todo aquele que derrama uma lágrima com dor pela doença, por toda a humanidade, Senhor, porque todos nós precisamos dessa Tua luz nos nossos caminhos. Então, que essa irradiação, esse momento de luz possa chegar aos nossos lugares de trabalho, aos nossos lares, e ali permanecer, levando a paz divina, levando o amor do nosso Mestre Jesus para cada um daqueles corações que conosco convivem. Aproveitando toda essa energia do ambiente, todo esse banho de luz que todos nós recebemos nesse momento, fazemos as nossas visitas médicas e pedimos, agora sim, pelos hospitais, asilos, orfanatos, por todos aqueles que se encontram no leito de dor, por nós mesmos, porque todos nós também temos as nossas dores físicas, mentais, pelos irmãos que andam pelas ruas, pelos presídios, pelos presidiários, por todo aquele, Senhor, que se encontra doente, por todo aquele que derrama uma lágrima pela dor que sente. E hoje pedimos nessa visita médica pela nossa irmã Soraya da Silva Soares, na rua Clarimundo de Melo, 230, apartamento 106, bloco B, no Encantado, que a nossa irmã possa ser envolvida em muita luz, que ela receba um banho de fluidos salutares, para que ela possa se recompor, para que ela possa receber o auxílio espiritual e o tratamento correto, que os médicos que cuidam de nossa irmã possam ser inspirados para tratarem-na corretamente. Todos os nomes da nossa caixinha de visita médica possam receber essas mesmas vibrações. E aí, Senhor, te pedimos, vamos, Jesus, passear
na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor ainda lá. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor. Cura nossas mágoas, as nossas tristezas. Que possamos compreender os nossos irmãos que estão ao nosso redor e que às vezes, inocentemente, nos magoam, nos ferem e acabamos guardando aquela mágoa, aquele resquício desse irmão. Que possamos aprender o teu perdão, Senhor. Perdoar incondicionalmente, perdoar amando, perdoar esquecendo as faltas, Senhor. Para que possamos seguir cada vez mais rápido na tua direção. Abençoa-nos, Jesus. Que possamos receber esse banho de luz vindo do plano espiritual, trazendo a nossa saúde física, mental e espiritual. Que as águas do ambiente sejam magnetizadas e que possa ser depositada nessas águas o remédio necessário ao tratamento de cada um de nós. Que ao bebê-las possamos estar tomando aquele remedinho que nos trará a nossa saúde. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre. E gratidão, gratidão, gratidão por tudo que Tu nos dás, por essa casa que nos abraça, que nos recebe com tanto carinho, pelas explanações que aqui recebemos, trazendo a Tua doutrina, os Teus ensinamentos para cada um de nós. Só temos, Senhor, que colocar os joelhos no chão e Te agradecer de todo o coração por tudo que nos é dado. Graças a Deus. Vamos à segunda parte, a última parte da nossa reunião de hoje, onde vamos ao passe. Eu peço aos médios que se coloquem. E nesse momento, vamos nos sentir mais ainda do que já estamos nos sentindo, envolvidos por essa energia que vem do plano espiritual e que nos envolve. Vamos perceber que Jesus, os trabalhadores da sua seara, transitam junto de nós, trazendo aquela energia positiva, retirando de cada um de nós aquele fluido deletério que pode estar perto de nós e nos fortalecendo, trazendo fluidos salutares, fluidos benéficos, que vão fortalecer-nos até a próxima semana. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Sintam-se tocados por essa espiritualidade amiga, querida, que nos ampara sempre. Percebam que junto de cada um de nós existe um mentor nos trazendo, nos envolvendo em vibrações positivas, em vibrações de cura, em vibrações de amor. Muito amor. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no labor
Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré. Ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Obrigada, mestre amado. Obrigada, Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc. Obrigada a todos os mentores, todos os amigos espirituais aqui presentes, trazendo esse ambiente de harmonia, de paz e de amor para cada um de nós. Que ao sairmos daqui podemos saber reter essa luz, essa energia em nós e distribuí-la por todos aqueles que passarem por nós no nosso caminho. E que ao chegar aos nossos lares saibamos distribuir toda essa energia por todos aqueles que lá se encontram e mantê-la vibrante, energética, até a próxima semana. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos, na próxima semana, estarmos novamente reunidos para aprendermos um pouco mais de todos esses ensinamentos que o nosso Mestre amado nos trouxe, mas que ainda precisamos ouvi-los para aprendê-los definitivamente. Jesus nos abençoe, nos ilumine e até a próxima semana, se Deus quiser.